Gente, voltamos no nosso segundo bloco e eu quero chamar a doutora Roberta Franco. Seja bem-vinda no nosso Viva Bem. Obrigada, Carol. É um prazer poder estar aqui com você. Olha, obrigada a você por ter aceitado o nosso convite. E eu quero falar que a doutora vai estar aqui a cada 15 dias e vocês podem encher o nosso Facebook de perguntas. Pode sim. Que nós vamos estar de braços abertos para ajudá-los, certo? Certinho. Ô, Rô, fala um pouquinho de você, conta para o pessoal qual que é a sua área na nutrição. Conta pra gente da Roberta Franco, da doutora Roberta Franco. Boa noite, pessoal. Eu atendo na área clínica, né? Já há alguns anos, há praticamente 10 anos eu estou atendendo na área clínica. Tenho especialização em nutrição esportiva e atualmente eu trabalho com a nutrição individualizada celular. Eu trabalho com a prevenção, né? Ah, que bacana. Isso. Então, tá vendo? Não é só a loucura, porque o pessoal que eles me cobram bastante, emagrecer, emagrecer, emagrecer. Então, não é só isso. Na prevenção também. A gente tem bastante procura para emagrecimento, né? Ainda é a maior procura, né? Graças a Deus. Tem o paciente que quer ganhar massa muscular, mas eu tenho uma procura muito grande de pacientes que vão à procura de equilíbrio do organismo, né? Às vezes eles não chegam a ter uma patologia em si, mas ele tem vários sinais e sintomas que acaba comprometendo a qualidade de vida dele, né? E aí a nutrição celular, ela vai nos desequilíbrios e equilibrando aquele efeito formiguinha, né? Então coloca a vitamina que está faltando, né? E vai ajustando o organismo e aí a pessoa volta a ter qualidade de vida. É isso que eu mais prezo pro pessoal. E a bendita santa da qualidade de vida. Tem que ter, gente, não adianta, porque tem muita gente que segue moda, né? Segue as blogueiras. Legal, mas tem algumas que acho que na verdade, forçada. Hoje a nutrição é moda, né? Então, assim, qualquer revista que você abre, os Instagrams, né? E vários sites estão falando de nutrição. Mas nem sempre essas pessoas estão passando informações que são individuais para o seu organismo. Né? Isso, porque será cada um tem a sua individualidade. Será que aquelas orientações cabem a você, indivíduo, ou a outro indivíduo, né? E é muito importante essa individualidade, né? E o tema de hoje é muito interessante, porque o pessoal faz as dietas low carb, só de proteína. Será que isso é certo? Será que isso não é certo? Então, o tema de hoje é sobre proteínas e gorduras. Conta para o pessoal de casa o que são as proteínas. Então, vamos começar pelas proteínas. As proteínas, elas são macromoléculas que têm funções no nosso organismo, desde função estrutural, nossa pele, unha, cabelo, o músculo, né? Mas também a proteína tem funções vitais, né? Como hormônios, neurotransmissores, transporte. Então, são macromoléculas que têm funções importantíssimas para todo o organismo. Para todo o organismo. E quais são as proteínas? Que acho que o pessoal tem bastante dificuldade. Na verdade, a gente classifica os alimentos, né, como proteico ou não, de acordo com a quantidade de proteína que tem esse alimento, né? Porque, na verdade, algum alimento não é considerado proteico, por exemplo, o brócolis. Mas ele tem ali alguns aminoácidos, que é a fração menor da proteína, então não deixa de ter proteína, né? Os alimentos que a gente considera alimentos fontes de proteína em grande quantidade, né? São aqueles alimentos que têm os aminoácidos essenciais. Quais que são os aminoácidos essenciais? Aqueles aminoácidos que o nosso organismo não sintetiza, não produz e a gente precisa conseguir no alimento, tá? E quais são essas fontes? O ovo, o frango, a carne vermelha, o peixe. Então, essas são as proteínas que a gente encontra com maior facilidade, esses aminoácidos. Só que a gente consegue também alimentos que não são fontes animais, né? Que são fontes vegetais, mas que também tem esses aminoácidos. Como a quinoa renal, não sei se você conhece a quinoa. A quinoa é aquele grãozinho. É um grãozinho, exatamente. A gente encontra ele em grão ou em flocos, né? Mas aí ele tem a mesma função. Tem a mesma função e ele é riquíssimo em aminoácidos.
aminoácidos, né? Nós temos o amaranto, que a composição é bem parecida com a quinoa, né? Nós temos a chia, que é um outro tipo de semente, mas que tem bastante aminoácidos. Nós temos um alimento que eu amo, que são os cogumelos, shimeji. Eles têm proteína de alto valor biológico, né? E tem várias outras propriedades que têm benefício no nosso organismo. E aí nós temos também vegetal, a clorela e a espirulina, né? Que não é tão falada. Eu não conheço a espirulina, mas é muito interessante para suplementar, né? Ou para se consumir, principalmente para aqueles indivíduos que não ingerem proteína animal. Né? Eles são ricos em aminoácidos e ricos nas vitaminas que faltam nos alimentos que não são de fonte animal. Mas né? elas servem também para musculatura? Também, né? É que, na verdade, são frações bem pequenininhas de aminoácido e você teria que ingerir uma grande quantidade para conseguir ganhar massa muscular. Entendi. Né? Porque, assim, o pessoal acha que eu preciso tomar leite, porque senão não vou ter proteína no meu corpo. Eu quero te fazer uma pergunta. Isso procede? Não, na verdade, assim, nenhum alimento é insubstituível. Eu falei aqui várias fontes, até acabei esquecendo do leite, né? Eu falei várias fontes de proteína. Então, a gente consegue proteína em vários alimentos diferentes. Seja animal, que é muito mais fácil a gente encontrar, como leite. E o leite, ele é muito importante e ele acaba tendo propriedades para ganho de massa muscular importante, porque além dos aminoácidos importantes que ele tem fator de crescimento. Então, ele tem alguns hormônios que ajudam o aumento de massa muscular. Mas mesmo esse leite de caixinha? Então, na verdade, o leite de caixinha, eu costumo dizer que é uma água branca cheia de substância química. Né? São tantos processos que é passado até chegar naquela caixinha, né? E a própria caixinha tem substância química que também passa, né, para aquele líquido, que na verdade o produto final praticamente não tem proteína, praticamente não tem cálcio, e aí a grande quantidade é de substâncias químicas. Porque o leite da vaca, se eu for lá ordenhar, né? Esse daí, ok. Esse tem proteína, esse tem vitaminas, esse tem fator de crescimento, né? Ele tem certo benefício para o nosso organismo. O problema do leite de vaca é que ele pode ser inflamatório. Né? E quando ele é inflamatório, para produzir essas substâncias inflamatórias, você gasta aminoácidos. E aí, o que acontece? Você ingere aminoácidos, só que você precisa gastar. Então, ele é rico em aminoácidos, só que nem sempre você consegue aproveitar na massa muscular toda essa quantidade. Por isso, dá suplementação de aminoácidos. Isso, também, né? Então, assim, vamos entender. Eu posso... vamos dizer, ingerir a proteína de fonte alimentar, mas eu posso também ingerir a proteína sintética? A suplementação, eu posso dizer que ela é bem relativa, né? Eu não gosto de começar suplementando. Né? Porque o pessoal, até por falta de conhecimento, o pessoal acha... E vamos deixar bem claro isso, Rô, porque isso é muito importante. É muito importante mesmo. O pessoal acha que se eu tomar uma proteína sintética que a gente fala é a que a gente compra na casa de... Né, na forma de pó. Isso, na suplementação. Ou se eu tomar algum aminoácido, tipo BCAA, eles acham que já é bomba, que é... anabolizante, alguma coisa assim. Não tem nada a ver. Na verdade, a proteína, né, o mais famoso, hoje a gente tem várias fontes de proteína como suplemento sintético, como você fala, o whey protein, que é o mais famoso. Ele é extraído do leite. Tá? Ele é processado e é extraído, porque o leite ele é fonte de gordura, de carboidrato e de proteína. O whey protein é extraído em grande quantidade dessa proteína. E eles processam para ficar numa forma concentrada, em pó, que você toma lá com a facilidade. Pronto, gente, é isso. E aí, numa pequena porção, você consegue grande quantidade de proteína. Então, facilita a vida do indivíduo. Entendi. Né? Só que esse processo também é acrescido algumas substâncias, tá? Que às vezes, a maioria das vezes, essas substâncias não são legais para o nosso organismo, em grande quantidade. E aí, eu sempre penso, o alimento, ele foi feito para dar prazer, em primeiro lugar. É para dar prazer. Em primeiro lugar, nutrir. Em segundo lugar, dar prazer. Tá? E aí, algumas proteínas são boas, sim, são saborosas. Mas eu sempre penso, eu, como profissional nutricionista, eu tenho que priorizar o alimento
no meu paciente. Então, primeiro eu vou adequar a proteína alimentar, né, o alimento íntegro, né? E aí, o que ele não conseguir atingir com essa alimentação, aí, se for necessário, a gente faz a suplementação. Porque daí são casos e casos. Exatamente, né? exatamente. Por isso que o cardápio que eu tenho hoje não serve para ela. Não, né? é bem individual. Então é bem individual. Por isso da consulta, aí os exames. Os exames, com né? certeza. Tudo certinho. Porque a minha dieta não serve para você, a sua não serve para mim, enfim, individualidade biológica. Exatamente, exatamente. E eu trabalho bastante com isso. E aí, também outra forma de estar utilizando a suplementação, que às vezes acaba não tendo muito jeito, são alguns pacientes que não têm tempo, quer ganhar massa muscular, não tem tempo de preparar essa proteína, de consumir, né, na forma do alimento. Então, nesses casos, a gente acaba suplementando para conseguir atingir a quantidade de proteína que precisa, né? Aí, para isso, também é necessário eu pedir alguns exames, tá? Aquela história de que a proteína vai sobrecarregar o rim, até vi um artigo científico. Eu vi um artigo científico recente, né, de um médico que estava falando que daqui a pouco, né, os jovens de hoje, né, que estão preocupados com o corpo, com a academia, vão fazer hemodiálise, né, na vida de amanhã. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. A proteína, para ela sobrecarregar o rim, você precisa de uma quantidade muito grande mesmo. E, na verdade, a proteína precisa acidificar o sangue, é todo um processo, né? Só que o que acontece? Acontece que os pacientes, às vezes, já chegam no consultório antes de suplementar com o rim sobrecarregado. Aí, quando o rim está sobrecarregado, se você coloca proteína como suplementação, você pode piorar ainda mais. Né? Isso é muito importante. Não vamos esquecer desse final, que eu quero entrar numa pergunta aí. Se você ainda ficou curioso, que eu sei que você ficou curioso para saber ainda sobre outros temas aqui da proteína, não saia daí, porque a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta.